Negação vela por ti dos céus, através do olhar cintilante de milhões de estrelas. Lembra-te de que Deus é a fonte de todo amor e de toda sabedoria. É também o grande anônimo e o grande esquecido entre as criaturas. Tudo passa no mundo. Ajuda e espera sempre. Dia virá em que o Senhor, convertendo os braços da cruz de teus padecimentos em grandes asas de luz, transformará a tua alma em astro divino e iluminar para sempre a rota daqueles que te propuseste socorrer. Meme. 48. Trovas de Mãe. Dia das Mães. Alegrias das mais puras, das mais belas. Mas é preciso saber o dia que não é delas. O nosso berço no mundo, sem que ninguém o defina, é um segredo entre a mulher e a providência divina. Mãe possui onde apareça dois títulos a contento: escrava do sacrifício, rainha do sofrimento. Mulher quando se faz mãe, seja ela de onde for, por fora é sempre mulher, por dentro é um anjo de amor. Maternidade na vida, que o saiba quem não souber, é uma luz que Deus acende no coração à mulher. Coração de mãe parece, no lar em que se aprimora, padecimento que ri, felicidade que chora. Pela escritura que trago, na história dos sonhos meus, mãe é uma estrela formada de uma esperança de Deus. Delfina Benigna da Cunha. 49. Em casa. Ninguém foge à lei da reencarnação. Ontem, atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo-o a derrocada moral. Hoje, guardamo-lo na condição do parente difícil, que nos pede sacrifício incessante. Ontem, abandonamos a jovem nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa do vício. Hoje, temo-la de volta por filha incompreensiva, necessitada do amor. Ontem, colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguia os exemplos menos felizes. Hoje, partilhamos com ele, a afeição de esposo despótico ou de filho problema, o cálice amargo da redenção. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje, reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho, portador de moléstia irreversível, tutelando-lhe, à custa de lágrimas, o trabalho de reajuste. Ontem, abandonamos a companheira inexperiente, a míngua de todo auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje, achamo-la ao nosso lado, na presença da esposa conturbada e doente, a exigir-nos a permanência no curso infatigável da tolerância. Ontem, dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados, sangrando-lhes o espírito, a punhaladas de ingratidão. Hoje, moramos no espinheiro em forma de lar, carregando fardos de angústia, a fim de aprender a plantar carinho e fidelidade. À frente de toda dificuldade e de toda prova, abençoa sempre e faz o melhor que possas. Ajuda aos que te partilham a experiência, ora pelos que te perseguem, sorri para os que te ferem e desculpa todos aqueles que te injuriam. A humildade é a chave de nossa libertação. E, sejam quais forem os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda a construção moral do reino de Deus, perante o mundo, começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. Emmanuel. 50. Provação materna. Gritava a velha Messiã, em rede Mornilang, bate, meu filho. Zuse o chicote a preceito. Um servo é igual ao boi que nasceu para o eito. E o filho, Dom Muniz, deixava o servo em sangue. Dos salões da fazenda ao derradeiro mangue, esculpira a fidalgo um carrasco perfeito, mas vem a morte, um dia, e leva o filho eleito. A matrona pranteia e larga o corpo exangue. No além, cai Dom Muniz em abismos de prova. Aflita, a pobre mãe pede a Deus vida nova, quer guardá-lo, outra vez, numa estrada sem brilho. Hoje, mulher sem lar, definha, a pouco e pouco, e, aos duros repelões de um jovem cego e louco, roga, em pranto de amor, não me batas, meu filho. Valentim Magalhães. 51. Mensagem da criança ao homem. Construir-se palácios que assombram a terra, entretanto, se me largas ao relento, porque me faltam recursos para pagar a hospedagem, é possível que à noite me enregele de frio. Multiplicaste os celeiros de frutos e cereais, garantindo os próprios tesouros, contudo, se me negas lugar à mesa, porque eu não tenha dinheiro a fim de pagar o pão, receio morrer de fome. Levantaste universidades maravilhosas, mas, se me fechas a porta da educação,
porque eu não possuo uma chave de ouro, temo abraçar o crime, sem perceber. Criaste hospitais gigantes, no entanto, se não me defendes contra as garras da enfermidade, porque eu não te apresente uma ficha de crédito, descerei bem cedo ao torvelinho da morte. Proclamas o bem por base da evolução, todavia, se não tens paciência para comigo, porque eu te aborreça, provavelmente ainda hoje cairei na armadilha do mal, como ave desprevenida no laço do caçador. Em nome de Deus que dizes amar, compadece-te de mim. Ajuda-me hoje para que eu te ajude amanhã. Não te peço o máximo que alguém te venha a solicitar em meu benefício. Rogo apenas o mínimo do que me podes dar para que eu possa viver e aprender. Meme. 52. Conselho materno. Ouve, filhinho, pelo caminho encontrarás muita criança sem esperança, sem luz, sem paz. Aves pequenas, guardam apenas o pranto e a dor, rolando ao vento do sofrimento esmagador. Passam a sós, erguendo a voz, pedindo pão. Passam em bando, dilacerando o coração. Ante a tristeza dessa aspereza, desse amargor, filhinho amigo, dá-lhes abrigo, dá-lhes amor. És irmãozinho do pobrezinho que aflito vai. Nos mesmos trilhos nós somos filhos do mesmo pai. João de Deus. 53. Preparação familiar. O problema familiar, por mais que nos despreocupemos dele, buscando fugir à responsabilidade direta, constituirá sempre uma das questões fundamentais da felicidade humana. É com acento circunflexo um erro tremendo supor que a morte apaga as recordações, à maneira da esponja que absorve o vinagre, na limpeza do vaso culinário. Certamente, os laços menos dignos terminam na sombra do sepulcro, quando suportados valorosamente, e encarados como sacrifício purificador, na existência material. 90%, talvez, dos matrimônios, infelizes pela ausência de afinidade espiritual, extinguem-se com a morte, que liberta naturalmente as vítimas dos grilhões e dos algozes. O Evangelho de Jesus ensina entre os vivos que Deus não é Deus de mortos, e os que perderam a indumentária carnal, sentindo-se mais vivos que nunca, acrescentam que Deus não é Deus de condenados. Que os Otelos da terra se previnam, em suas relações com as desdemonas virtuosas do mundo, porque, além do cadáver, não poderão apunhalar as esposas livres da carne, e as mulheres ciumentas, desgrenhadas dentro da noite, a gritarem blasfêmias injuriosas contra os maridos inocentes. Preparem-se para longo tempo de separação na esfera invisível, onde, na melhor das hipóteses, receberão serviços reeducativos, em seu próprio favor. A morte seria um monstro terrível se consolidasse as algemas terrestres naqueles que toleraram heroicamente a tirania e o egoísmo de outrem. Além de seus muros de sombra, há castelos sublimes para os que amaram com alma e entesouraram, com o sentimento mais puro, o ideal e a esperança numa vida melhor, e há também precipícios escuros, por onde descem os revoltados, em desespero, por não poderem oprimir e martirizar, por mais tempo, os corações devotados e sensíveis, de que se rodeavam na terra. Feita a ressalva, alusiva aos princípios de afinidades que regem a sociedade espiritual, recordamos a missão educativa que o mundo confere ao coração dos pais, em nome de Deus. Constituiria ato casual da natureza a reunião de duas criaturas, convertidas em pai e mãe de diversos seres. Mera eventualidade o erguimento de um berço enfeitado de flores. Diz a medicina que o fato se resume a simples acontecimento biológico. O estatuto político relaciona mais um habitante a enriquecer o povoamento do solo e a teologia sustenta que o Criador acaba de formar outra alma, destinada ao teatro da vida, enquanto a instituição doméstica celebra a ocorrência com desvairada alegria, muito bela sem dúvida, mas vizinha da irreflexão e da irresponsabilidade. É com acento circunflexo razoável que os pais sintam emoções verdadeiramente sublimes e acolham o rebento de seu amor com indefiníveis transportes de júbilo. Todavia, é necessário acrescentar que a galinha e a leoa fazem o mesmo. Certas aves do sul da Europa chegam a roubar pequeninas joias de damas ricas, a fim de adornarem o ninho venturoso pela chegada dos filhotinhos. Por esse motivo, no círculo da humanidade, é preciso instituir serviços eficientes contra o carinho inoportuno e esterilizante. Que os filhos não são almas criadas no instante do nascimento,
conforme as velhas afirmativas do sacerdócio organizado. São companheiros espirituais de lutas antigas, a quem pagamos débitos sagrados ou de quem recebemos alegrias puras, por créditos de outro tempo. O Instituto da Família é cadinho sublime de purificação e o esquecimento dessa verdade custa-nos alto preço na vida espiritual. É lamentável nosso estado da alma, quando voltamos à vida livre, de coração escravizado ao campo inferior do mundo, em virtude do olvido de nossas obrigações paternais. Em vão, tentaremos ensinar tardiamente as lições da realidade legítima, debalde nos abeiraremos dos corações amados, para recordar a eternidade da vida. Semelhantes impulsos se verificam fora da ocasião desejável, porque a fantasia já solidificou a sua obra e a ilusão modificou a paisagem natural do caminho. Não valem mais o pranto e a lamentação. É com acento circunflexo indispensável aguardar o tempo da misericórdia, já que menosprezamos o tempo do serviço. Precatem-se, pois, os pais e mães terrestres, para que não se percam, envenenando o coração dos filhos, à distância do dever e do trabalho. Aniquilem o egoísmo afetuoso que os cega, se não querem cavar o abismo futuro. Enquanto escrevo, ouço um amigo, já arrebatado igualmente da vida humana, que me pede endereçar aos companheiros encarnados as seguintes ponderações. Bem-aventurados os pais pobres de dinheiro ou renome, que não tolhem a iniciativa própria dos filhos, nos caminhos da edificação terrestre. Através do trabalho áspero e duro, de decepções e dificuldades, ensinam aos rebentos de seu lar que são irmãos dos batalhadores anônimos do mundo, dos humildes, dos calejados, construindo-lhes a aventura em bases sólidas e formando-lhes o coração na fé e no trabalho, antes que venham a perverter o cérebro com vaidades e fantasias. Esses, sim, podem abandonar a terra, tranquilamente, quando a morte lhes cerrar as pálpebras cansadas. Mas, infortunados serão todos os pais ricos de bagagens mundanas, que desfiguram a alma dos filhos, impondo-lhes mentirosa superioridade pelos artificialismos da instrução paga, carregando-lhes a mente de concepções prejudiciais, acerca do mundo e da vida, pelo exercício condenável de uma ternura falsa. Esses, esperem pelas contas escabrosas, porque, de fato, tentaram enganar a Deus, distanciando-lhe os filhos da verdade da luz divina. Depois da morte do corpo, sentirão a dor de se verem esquecidos no dia imediato ao dos funerais de seus despojos, acompanhando, em vão, como mendigos de amor, os filhos interessados na partilha dos bens, a revelarem atitudes cruéis de egoísmo e ambição. Com estas palavras de um amigo, finalizo minhas despretensiosas considerações sobre as responsabilidades domésticas, mas duvido que existam pais e filhos na carne com bastante sensatez para nelas acreditarem. Irmã X. 54, Santa Maternidade. Recordo, Castelã. O narciso trescala do teu colo a fulgir de joias soberanas. Alguém morre na festa. E, soberba, te ufanas do jovem que impeliste ao suicídio na sala. Tempos correram, presto. Entre humildes choupanas, trazes agora ao peito um filhinho sem fala, mutilado ao nascer, flor que se despetala, no trato de aflição da prova em que te fanas. Restauras, padecente, a vítima de outrora, ontem, transviada e ré, hoje, mãe que ama e chora. Salve a reencarnação, passaporte ao futuro. Mãe, agradece a dor. No porvir que vem perto, brilharás como estrela, ante o filho liberto, e alcançarás, ditosa, o reino do amor puro. Epipaneu Leite. 55, Papai Rico. Conheci Cantídio Pereira em pleno fastígio econômico. 2 fazendas na gleba fluminense e grande conjunto residencial em formosa praia do Rio. Gostava de carros e viagens, diversões e aperitivos. Era, em suma, cavalheiro elegante e bem posto, relacionando anedotas finas em cada conversacão. Não abraçava o grande amigo, desde muito tempo, quando fui reencontrá-lo, justamente ali, em velha casa consagrada a problemas e assuntos de reencarnação. Recolhi-o, de encontro ao peito, com a felicidade de quem surpreende um irmão em país diferente, e passamos a falar no mesmo idioma de carinho e recordação. Ignorando-lhe a mudança, da terra para a vida espiritual, era natural me espantasse, não apenas por revê-lo em pessoa, mas também ao verificar-lhe a aflitiva apresentação.
O antigo gentleman, que envergava costumes de puro linho inglês nos repastos do Leme, parecia desempenhar agora o papel de mendigo. Veste rota, desajeitada. Amargura, desencanto, tristeza. Foi por isso, talvez, que às minhas primeiras indagações veladas respondeu sem rebuços. Não se admire, meu caro. Não é a morte que opera tamanha transformação. É a própria vida que continua. Mas você... Não faça perguntas, falou bem-humorado, explicarei. E prosseguiu. Você provavelmente ainda não sabe que voltei da Terra, há 2 anos. Tempo bastante para renovar-me em todas as dimensões, apesar de ter vivido por lá mais de 70. Imagine que meus 4 filhos eram meus 4 amores. Viúvo desde a mocidade, concentrei neles a própria vida. João e Eduardo, Linda e Eunice resumiam meus sonhos. Casados, continuaram a ser minha doce alegria. Além disso, povoaram minha velhice com 4 netos, que eram para mim claros jorros de sol. Julguei que a morte não nos distanciasse uns dos outros, entretanto, meu amigo, tão logo cerrei os olhos, a paixão do dinheiro endoideceu minha gente. Tudo começou, ao pé das orações que fizeram de boca, por intenção de minha felicidade, no 7º dia depois da grande separação. Conduzido por mãos amigas ao templo religioso em que se ajuntavam, observei, assombrado, que filhos e filhas, noras e genros se entreolhavam com inesperada desconfiança. Em seguida as preces, Linda e Eunice começaram a rixar em nossa casa, pela posse de alguns pratos de porcelana chinesa, não pelo valor afetivo que assinalavam, mas pelo preço a serem vendidos na feira de antiguidades. Chamados à cena, Eduardo e João, com as respectivas esposas, desceram a outras minúcias e, ali mesmo, no santuário doméstico, vi lembranças quebradas, vasos atirados pelas janelas, livros queimados e retratos destruídos, com a troca abundante de murros e palavrões. O lar, dantes respeitado, fez-se palco de luta livre. Chorei e implorei concórdia, mas ninguém me sentiu a presença. Na noite desse mesmo dia, meus genros procuraram meus filhos, com pesadas reclamações. Afirmando-se injuriados, exigiam adiantamentos sobre a herança. Surpreendidos por ameaças, na solidão do extenso gabinete que me fora refúgio, meus rapazes assinaram cheques vultosos, tomados de ódio silencioso. No dia imediato, um dos genros comprou carro de luxo, iniciando-se em bebedeiras, enquanto o outro dava curso à recalcada predileção pelas corridas, adquirindo cavalos de grande fama. Linda e Eunice reclamaram em vão. Totalmente alterados pelo dinheiro fácil, ambos desgarraram para o vício. Minhas filhas passaram a conhecer dificuldades que nunca viram. Linda, mais sensível, adoeceu, e, porque mostrasse profundo desequilíbrio nervoso, foi recolhida a uma casa de alienados mentais. Eunice enlouqueceu de outro modo. Acompanhando o marido para fiscalizar-lhe as noitadas alegres, aderiu aos prazeres noturnos, caindo em conflitos sentimentais de que somente se livrará Deus sabe quando. João e Eduardo, a princípio unidos pelo interesse, acabaram desavindos. Disputaram a posse das vacas, praguejando entre si. Depois, divergiram quanto à escolha das terras, em seguida venderam minhas casas, desvastando meus bens, assumindo a posição de inimigos ferozes. De bolsos recheados, esqueceram as obrigações de família e puseram-se, desorientados, no tropel da aventura. As noras igualmente, acreditando mais no dinheiro que no trabalho, descambaram para mentiras douradas, apodrecendo em preguiça, e os meus pobres netos são hoje meninos infelizes. Os 2 menores estão viciados em gotas entorpecentes e os 2 maiores em flagelo de lambreta. De expressão desenxabida, Pereira juntou. Nunca recebi dos meus o favor de uma prece realmente sincera, nem o socorro de um só pensamento de gratidão. No fundo, colhi o que semei. Acima da riqueza amoedada, deveria colocar o trabalho e a educação, a fraternidade e a beneficência. Agora, é preciso voltar à terra, começar tudo de novo e olvidar a minha tragédia de papá rico. Nesse interim, o dirigente da instituição chamou por ele e pude ouvir o instrutor dizer-lhe, grave: seu pedido de reencarnação, por enquanto, não tem fundamento. Você tem créditos para repousar e preparar-se,
por mais 40 a 50 anos, junto de nós. Entretanto falou Cantídio, tenho pressa. Aspiro ao novo corpo de carne, agir e a esquecer. Bem aduziu o diretor, para o momento, só dispomos de recurso difícil. Só existe uma oportunidade, já. O irmão poderá reencarnar na região do Rio de Janeiro, mas não na beleza e na glória da grande cidade que tanto amamos, mas, sim, entre os filhos de um casal de idiotas, no antigo Morro dos Cabritos. Cantídio, no entanto, longe de aborrecer-se, pôs as mãos postas em sinal de agradecimento e gritou, feliz. Obrigado. Renascer no Morro dos Cabritos, com pouca memória, é muita felicidade. E concluiu, transtornado de júbilo, bendito seja Deus. Irmão X. 56, meu filho. Filho meu de outro tempo, armei-te de ouro e lança, exortei-te a sonhar, ama, constrói, ensina. E transformaste o humano em presença assassina, vejo-te a trilha em fogo onde a memória alcança. Quis ver-te reencarnado, o amor jamais descansa. E achei-te, alguém enjaulado em gaiola mofina, cego e mudo a esmolar e a gemer em surdina. Trazes luto no peito e chagas na lembrança. Chorei ao reencontrar-te em provações supremas. Louvo, entanto, meu filho, as ríspidas algemas da dor a nos urzir, ao redor de teus passos. O pranto lavará nossas culpas longevas, e, um dia, subirás da humilhação nas trevas para a glória da luz na concha dos meus braços. Epipaneu Leite. 57, crianças doentes. Acalentas nos braços o filhinho robusto que o lar te trouxe e, com razão, te orgulhas dessa pérola viva. Os dedos lembram flores desabrochando, os olhos trazem fulgurações dos astros, os cabelos recordam estrigas de luz e a boca assemelha-se à concha nacarada em que os teus beijos de ternura desfalecem de amor. Guarda-o, de encontro ao peito, por tesouro celeste, mas estende compassivas mãos aos pequeninos enfermos que chegam à terra, como lírios contundidos pelo granizo do sofrimento. Para muitos deles, o dia claro ainda vem muito longe. São aves cegas que não conhecem o próprio ninho, pássaros mutilados, esmolando socorro em recantos sombrios da floresta do mundo. Às vezes, parecem anjos pregados na cruz de um corpo paralítico ou mostram no olhar a profunda tristeza da mente anuviada de densas trevas. Há quem diga que devem ser exterminados para que os homens não se inquietem, contudo, Deus, que é a bondade perfeita, nos confia hoje, para que a vida, amanhã, se levante mais bela. Diante, pois, do teu filhinho aquinhoado de reconforto, pensa neles. São nossos outros filhos do coração, que volvem das existências passadas, mendigando entendimento e carinho, a fim de que se desfaçam dos débitos contraídos consigo mesmos. Entretanto, não lhes aguardes rogativas de compaixão, de vez que, por agora, sabem tão somente padecer e chorar. Internece-te e auxilia-os, quanto possas. E, cada vez que lhes ofertes a hora de assistência ou a migalha de serviço, o leito agasalhante ou a lata de leite, a peça de roupa ou a carícia do talco, perceberás que o júbilo do bem eterno te envolve a alma no perfume da gratidão e na melodia da bênção. Meme. 58, o irmãozinho. Quando nasceu Antoninho, disse vovó, com carinho. Nesta adorável criança, temos mais uma esperança. Ganhamos um novo amigo que procura nosso abrigo. É um espírito que vem buscar a verdade e o bem. Crescerá, junto de nós, terá força, terá voz. Agora, é um bebê risonho, no berço feito de sonho. Amanhã, que se comporte, será homem nobre e forte. Seu coração está cheio da grande luz de onde veio. Ele volta ao nosso nível da imensa esfera invisível, procurando amor e luz para servir a Jesus. Em seguida, vovozinha beijou-lhe a face branquinha. E falou, fim do intervalo, Deus nos ajude a guardá-lo. João de Deus. 59, Pais e Filhos. Nas vésperas da reencarnação, sou impelido a falar-vos de minha bancarrota espiritual. Instrutores e guardiães recomendam-me destacar a importância do ouvido. Conseguiria, no entanto, ensinar alguma coisa. Devo compreender a razão dessa ordem. Nada possuo de bom para dar,
Contudo, as vítimas da calúnia conseguem reter o doloroso privilégio de exibir a própria falência. O Deus de amor, dai-me forças para confessar a verdade, apenas a verdade. Pedreiro modesto, órfão de mãe desde a meninice, casei-me por amor, embora contra os desígnios de meus irmãos, que me reservavam noiva diferente. Garantindo-me a escolha, porém, estava nosso pai a meu lado, o abnegado pai que amadurecera o raciocínio nas dificuldades do mundo e iluminara o coração no conhecimento do espiritismo. Carinhoso, assegurou-me o enlace, aprovou-me as decisões e intentou preparar-me, diante da vida, dispensando-me ensinamentos que eu simulava aceitar, de modo a lhe não perder a complacência e a ternura. 6 anos passaram, sem que a hostilidade familiar contra minha mulher esmorecesse. 6 anos de maledicência na base da perseguição cordial. Alice, a companheira inexperiente, proporcionara-me 2 filhos queridos, quando se engravidou pela 3ª vez. Nessa época, o veneno já me corroera a confiança. Apontava-se amigo nosso de infância como sendo responsável pelos supostos desacertos daquela que a providência divina me colocara nas mãos por esposa leal. Circunstâncias provocadas pelos que mostravam interesse em nossa desunião, falsos testemunhos, bilhetes anônimos e difamações fantasiadas de bons conselhos acabaram por arruinar-me. Discutimos. Acusei-a, defendeu-se. Chorou, escarneci. E, para fiscalizar-lhe a conduta, transferi-me para a casa paterna, ameaçando tomar-lhe as crianças, através do desquite. Para isso, porém, queria provas. Tinha fome de confirmações do inexistente. Meu pai surgia conciliador. Meu filho, paternidade é compromisso perante Deus. Você não tem direito de proceder assim. Onde há caridade para com a esposa ingênua? Mesmo que ela errasse, constituiria isso motivo para uma sentença de abandono implacável. Há comportamentos ditados por desequilíbrios espirituais que não conhecemos na origem. Pense nas tragédias da obsessão que campeiam no mundo. E os pequeninos? Terão eles a culpa de nossas perturbações? Recorramos à prece, meu filho. A prece nos clareará o caminho. Silenciava, ao recolher-lhe as advertências, em face da veneração que lhe tributava, mas, no íntimo, articulava minhas respostas e manifestas, orarei pela boca do revólver, pobre pai, bobo de velho com 76 anos. Cabeça tonta, caduco, fanático. E, noite a noite, espreitava, de longe, os movimentos de Alice, a feição da serpente vigiando a furna de que aparentemente desertara. 2 semanas decorreram, normais, quando sobreveio o momento em que lobriguei o vulto de um homem que saía de nossa casa. Seria o rival. Guardei segredo e prossegui na tocaia. Mais 4 dias e o mesmo homem chegou de carro, despediu-se do motorista e entrou. Puxei o relógio. 11h15. Noite quente. Prevenido, acerquei-me da moradia, que se localizava em subúrbio remoto. Encontraram-se os dois com mostras de intimidade e, à distância, notei que se acomodavam num banco de pedra do pátio lateral, que a sombra envolvia. Conversavam sugerindo carinho mútuo. Enxergava-lhes o perfil, mergulhado em penumbra, conquanto não lhes ouvisse as palavras, e estudei, friamente, a posição que ocupavam na peça estreita. Desvairado, consultei o portão de entrada, verificando semi-aberto. Acesso fácil. Com a sagacidade de um felino, avancei, descarregando a arma nos dois. Ouvi gritos, mas ocultei-me na vizinhança, para fugir em seguida, a sentir-me vingado. Não vacilaria a arrostar a polícia, se necessário. Tentando refrigerar a cabeça, procurei descansar algumas horas em praia deserta. Entreguei o revólver à lama de esgoto esquecido e voltei a casa para saber, aterrado, que eu não apenas assassinara minha esposa, mas também meu abnegado pai que a socorria. Não acreditei. Corri ao necrotério e, ao reconhecê-los, tornei ao lar, atormentado pelo remorso, e enforquei-me, sem dar outra impressão que não fosse a de um homem que a dor fizera delirar, atirando ao suicídio. Exilado por minha própria crueldade, em vales tenebrosos, nunca mais vi os que amo. Entendereis o que sofro? Quantos anos passaram sobre os meus crimes? Não sei.
Os que choram sem o controle do tempo não sabem contar as horas. Misericórdia, meu Deus. Dai-me a reencarnação, os empenhos da terra, a luta, a provação e o esquecimento, mas ainda que eu padeça humilhação e surdez, durante séculos, permiti, Senhor, que eu aprenda a escutar. João 60. Culto cristão no lar. Povoara-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu, hesitante. Mestre, naturalmente, escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou, de novo. E o oleiro? Que faz para atender a tarefa ao que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador, intrigado, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus, por alguns instantes, e aduziu. Assim também, é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz, entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela, recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar, ao redor dela, a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas, sim, no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos e, como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou, tímido. Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu, na terra, o primeiro culto cristão do lar. Neio Lúcio 61. Confissão materna. Sou trazida a narrar-vos triste episódio de minha derradeira experiência no mundo, onde, porém, as palavras que me possam exprimir a desolação. Ainda assim, amigos espirituais asseveram que devo falar às mães, e obedeço. A providência divina honra o meu coração, concedendo-me um lar na terra, mas, dentro dele, era eu a irritação em movimento. Nunca cheguei a examinar minha cegueira de espírito. Em minha inquietação e egoísmo, dedicava-me a descobrir as faltas alheias. Respirando, entre a maledicência e a desconfiança, notava golpes nos mínimos gestos de amizade espontânea. O próprio tempo não escapava. Toda a temperatura, no curso de cada dia, me encontrava despejando condenação, a chuva em sopa. O calor asfixia. Vento de peste. Melhor que o frio nos mate a todos. Qualquer bagatela me arrancava blasfêmias, Deus não me atende. Não oro mais. Porque não morri, na hora do nascimento. De todas as mulheres, sou a mais infeliz. Alimentando a ira por vício, estimava que os outros me acreditassem enferma, sem perceber que me transformava, a pouco e pouco,
em fera humana, sob a jaula da pele. Se meu esposo, leal e amigo, surgia calmo, esbravejava contra ele, acusando-o de inerte, se ponderava quanto a despesas desnecessárias, chamava-lhe, de imediato, unha de fome, se me estendia alguma dádiva menos cara, interpretava-lhe a gentileza por sovinice, se me ofertava uma lembrança de preço, queixava-me da mesma forma, gritando-lhe em rosto que ele nunca passara de um mané gastador. Foi nessa disposição insensata que me ergui, excitada, no dia terrível da provação. Às 7 da manhã, acordei meu filhinho de 8 anos para as lides da escola e escutei-a choramingar. Estou doente, mãezinha, hoje quero ficar com a senhora, não posso sair, tenho dor de cabeça. Precipitada, frenética, não me contive e bradei. Preguiçoso. Trate de levantar-se. Doente com essa cara. Era só o que faltava. Chega o que sofro. Mãezinha, deixe que eu fique. Hoje só. Levante-se, levante-se, menino. Transtornada, sentei-o à força. Ordenei-lhe que se calçasse, ao que se opor, pedindo, suplicante. Mamãe, não me deixe ir. Hoje só. Encolerizada, tornei de um dos seus sapatos, colocando-o no pé, com a violência de quem espanca, e ouvi-o clamar em altos gemidos. Aí! Aí, mãezinha! Um espinho, um espinho! Sujeitei-o, com mais energia, ao calçado, alegando, arbitrária. Malandro, não me venha com mentiras. Escola surra. Nisso, porém, meu filhinho empalideceu e desmaiou. Retirei o sapato e vi que um escorpião, escondido no fundo, lhe descarregara todo o veneno. Ó Deus de infinita bondade, tu que foste imensamente piedoso para confiar um anjo a uma leoa, porque não eliminaste a leoa para que o anjo conseguisse viver? O que se passou, alcance o indescritível. Apesar de toda a medicação, em breve tempo minha ternura, que a dor desentranhara ao rebentar-me a coração de pedra, apertava simplesmente um cadáver miúdo, de encontro ao peito. As horas no relógio continuaram as mesmas, entretanto, de minha parte, não mais me reconheci. Aí! Aí, mãezinha! Um espinho, um espinho! Aquelas palavras gemidas cresceram em minha alma. Jamais o equilíbrio, não mais a esperança. Minha cabeça encaneceu, meu pensamento destrambelhou. Chorei até que meus olhos parassem, alucinados, na noite da loucura, acusei-me, até que o manicômio me exilasse e até que o manicômio me escondesse, piedoso, o agoniado transe da morte. Desencanada, encontrei a mim própria, dementada, atormentada, arrependida, padecente. Amparada por benditos mensageiros da caridade, tenho recolhido o consolo de vários círculos consagrados à prece. Dizem que os supostos mortos devem falar às criaturas em aprendizado na terra, para que as criaturas da terra lhes aproveitem o aprendizado. Será talvez por isso que, hoje, algo reanimada para abraçar o trabalho reeducativo que me espera, estou sustentada por benfeitores, entre os vossos ouvidos, não somente para rogar-vos um pensamento de auxílio, mas também para repetir às irmãs, a quem Deus confiou as alegrias do lar. Mães que pisais no mundo, compadecei-vos de vossos filhos. Corrigi, amando. Ensinai, servindo. À frente de qualquer dificuldade, conservai a paciência e cultivai a oração. Dulce. 62. Paz em casa. Em qualquer casa onde entrardes, dizei antes, paz seja nesta casa. Lucas 10:5. Compras na terra o pão e a vestimenta, o calçado e o remédio, menos a paz. Dar-te-á o dinheiro, residência e conforto, com exceção da tranquilidade de espírito. Eis porque nos recomenda Jesus venhamos a dizer, antes de tudo, ao entramos numa casa, paz seja nesta casa. A lição exprime vigoroso apelo à tolerância e ao entendimento. No limiado ninho doméstico, unge-te de compreensão e de paciência, a fim de que não penetres o clima dos teus, afeição de inimigo familiar. Se alguém está fora do caminho desejável ou se te desgostam arranjos caseiros, mobiliza a bondade e a cooperação para que o mal se reduza. Se problemas te preocupam ou apontamentos te humilham, cala os próprios aborrecimentos, limitando as inquietações. Recebe a refeição por bênção divina.
Usa portas e janelas, sem estrondos brutais. Não movas objetos, de arranco. Fuja à gritaria inconveniente. Atende ao culto da gentileza. Há quem diga que o lar é ponto do desabafo, o lugar em que a pessoa se desoprime. Reconhecemos que sim, entretanto, isso não é razão para que ele se torne em praça onde a criatura se animalize. Pacifiquemos nossa área individual para que a área dos outros se pacifique. Todos anelamos a paz do mundo, no entanto, é imperioso não esquecer que a paz do mundo parte de nós. Emmanuel. 63. Credores no lar. No devotamento dos pais, todos os filhos são joias de luz, entretanto, para que compreendas certos antagonismos que te afligem no lar, é preciso saibas que, entre os filhos companheiros que te apoiam a alma, surgem os filhos credores, alcançando-te a vida, por instrutores de feição diferente. Subtraindo-te aos choques de caráter negativo, no reencontro, preceitua a eterna bondade da justiça divina que a reencarnação funcione, reconduzindo-os à tua presença, através do berço. É por isso que, a princípio, não ombreiam contigo, em casa, como de igual para igual, porquanto reaparecem humildes e pequeninos. Chegam frágeis e emudecidos, para que lhes ensines a palavra de apaziguamento e brandura. Não te rogam a liquidação de débitos, nem intimidade do gabinete, e, sim, procuram-te o colo para nova fase de entendimento. Respiram-te o hálito e escoram-se em tuas mãos, instalando-se em teus passos, para a transfiguração do próprio destino. Embora desarmados, controlam-te os sentimentos. Não obstante dependerem de ti, alteram-te as decisões com simples olhar. De doces nomes do carinho, passam, com o tempo, a condição de examinadores constantes de tua estrada. Governam-te os impulsos, fiscalizam-te os gestos, observam-te as companhias e exigem-te as horas. Reaprendem na escola do mundo com teu amparo, todavia, à medida que se desenvolvem no conhecimento superior, transformam-se em inspetores intransigentes do teu grau de instrução. Muitas vezes choras e sofres, tentando adivinhar-lhes os pensamentos para que te percebam os testemunhos de amor. Calas os próprios sonhos, para que os sonhos deles se realizem. Apagas-te, a pouco e pouco, para que julguem em teu lugar. Recebes todas as dores que te impõem a alma, com sorrisos nos lábios, conquanto te amarfanhem o coração. E nunca possuis o bastante para brilhantar-lhes a existência, de vez que tudo lhes dás de ti mesmo, sem faturas de serviço e sem notas de pagamento. Quando te vejas, diante de filhos crescidos e lúcidos, erguidos à condição de dolorosos problemas do espírito, recorda que são eles credores do passado a te pedirem o resgate de velhas contas. Busca auxiliá-los e sustentá-los com abnegação e ternura, ainda que isso te custe todos os sacrifícios, porque, no junto instante em que a consciência te afirme tudo haveres efetuado para enriquecê-los de educação e trabalho, dignidade e alegria, terás conquistado, em silêncio, o luminoso certificado de tua própria libertação. Emmanuel. 64. Compaixão em família. Mas se alguém não tem cuidado dos seus principalmente dos da sua família, negou a fé. Paulo. 1. Timóteo, 5:8. São muitos assim. Descarregam primorosa mensagem nas assembleias, exortando o povo à compaixão, bordam conceitos e citações, a fim de que a brandura seja lembrada, entretanto, no instituto doméstico, são carrascos de sorriso na boca. Traçam páginas de subido valor, em honra da virtude, comovendo multidões, mas não gravam a mínima gentileza nos corações que os cercam entre as paredes familiares. Promovem subscrições de auxílio público, em socorro das vítimas de calamidades ocorridas em outros continentes, transformando-se em titulares da grande benemerência. Contudo, negam um simples olhar de carinho ao servidor que lhes pões à mesa. Incitam a comunidade aos rasgos de heroísmo econômico, no levantamento de albergues e hospitais, disputando créditos publicitários em torno do próprio nome. Entretanto, não hesitam exportar, no rumo do asilo, o avô menos feliz que a provação expões à caducidade. Não seremos nós quem lhes vá censurar semelhante procedimento. Toda migalha de amor está registrada na lei, em favor de quem a emite. Mais vale fazer bem aos que vivem longe,
que não fazer bem algum. Ajudemos, sim, ajudemos aos outros, quanto nos seja possível, entretanto, sejamos igualmente bons para com aqueles que respiram em nosso hálito. Devedores de muitos séculos temos em casa, no trabalho, no caminho, no ideal ou na parentela, as nossas principais testemunhas de quitação. Emanuel. 65 Mãe, Deus te abençoe. Quero, mãezinha, agradecer-te, em festa, por tudo que me dás ao coração, entretecer-te uma canção modesta, mas todo esforço é vão. Se pudesse dizer a gratidão que sinto por teu santo carinho protetor, precisaria conhecer na essência toda a glória do amor. Tens o segredo da bondade eterna, Deus me acena e sorri por tua face. Não há sábio no mundo que defina o sol quando aparece, o lírio quando nasce. Falar de ti, mostrar-te. Isso seria como explicar da terra, olhando a altura, a doce maravilha de uma estrela guiar o viajor em noite escura. Converto em prece o reconhecimento, que em meu peito humilde se extravasa, rogando ao céu te envolvem rosas de ventura, anjo sustentador de nossa casa. Deus te guarde, mãezinha, pelo berço, descuidado e risonho, em que me acalentaste para a vida, como flor de teu sonho. Deus te engrandeça pelos sacrifícios e pelos sofrimentos que te impus, quando em pranto escondido te arrasavas para ser minha luz. Deus te compense pelas noites tristes de aflição que te dei, pelo perdão de tantas vezes, tantas. Quantas foram, não sei. Deus te enalteça a fonte de ternura, que nunca se enodua e nem se cansa, pelo cuidado com que me restauras, ante o dom do trabalho e a forca da esperança. Perdoa se te oferto unicamente, na minha devoção de todo dia, o meu ramo de flores orvalhadas nas lágrimas que choro de alegria. Com júbilos divinos, Mãe querida, que a celeste bondade te coroe. Por tudo que nos dá nos caminhos da vida, Deus te exalte e abençoe. Maria Dolores. Fim.